Durante a década de 1980, em plena Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, era possivelmente o país com as defesas aéreas mais avançadas do mundo. Com um espaço aéreo constantemente vigiado 24 horas por dia por centenas de radares de última geração e com milhares de lançadores de mísseis terra-ar e aviões de caça em constante prontidão, prontos para interceptar qualquer ameaça aérea vinda do Ocidente. Para qualquer piloto militar de qualquer força aérea ocidental, invadir o espaço aéreo soviético sozinho, mesmo que usando o caça mais avançado da época, era basicamente suicídio. Mas e se eu te contasse que um adolescente ocidental comum conseguiu realizar esse feito? Invadindo o espaço aéreo soviético, voando por mais de 900 km e pousando bem no meio da Praça Vermelha em Moscou, logo ao lado do Kremlin. E tudo isso usando um pequeno, lento e rudimentar Cessna 172. Pode até não parecer verdade, mas isso realmente aconteceu. E o nome desse adolescente é Matthias Rust. E esta é a sua história. A história do homem que invadiu a União Soviética e viveu para contar a história. Durante a segunda metade da década de 80, a ameaça de uma guerra termonuclear global ainda era uma realidade. E apesar das tensões globais estarem bem menores em comparação com as décadas anteriores, especialmente com a década de 60 e a sua crise dos mísseis de Cuba, a total e completa aniquilação nuclear ainda era um fantasma que assombrava tanto o Ocidente quanto o Oriente. E dentre as milhões de pessoas que eram constantemente assombradas por esse fantasma estava Matthias Rust, um jovem alemão de apenas 18 anos de idade que estava determinado a provar que a paz entre os dois lados da cortina de ferro era possível. Em 1987, Matthias Rust era um jovem piloto com menos de 50 horas de voo, e naquele mesmo ano ele começou a bolar um plano para provar a sua ideia, que consistia em alugar um pequeno avião monomotor e com ele voar para a Islândia e logo depois para Moscou, a capital da União Soviética. De acordo com o próprio Matthias Rust em entrevistas posteriores, a sua intenção com esse plano era meio que criar uma ponte imaginária entre o Ocidente e o Oriente e assim diminuir as tensões e a desconfiança mútua entre ambos os lados e, consequentemente, diminuir as chances de uma terceira guerra mundial. Na mente de Rust, este era um plano totalmente infalível. Em 13 de maio de 1987, Matthias Rust decolaria do aeroporto de Wittersen, perto de Hamburgo, na Alemanha Ocidental, usando para isso um Cessna 172 que ele tinha alugado algumas horas antes. A aeronave de Rust em si tinha algumas modificações, como tanque de combustível maior e estendido que seria essencial para sua viagem para a Islândia. Após uma curta parada nas Ilhas Faroé, Matthias finalmente chegaria na Islândia, onde ficaria por mais ou menos uma semana. E foi durante a sua estada em Reykjavik, a capital da Islândia, que ele visitaria a Casa Hofheid, o mesmo local onde apenas um ano antes tinham ocorrido negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que ultimamente resultaram em fracasso. Após a sua visita, Matthias Rust se sentiria ainda mais confiante para completar a sua missão e provar a sua ideia. Depois de deixar a Islândia, Matthias fez mais uma breve parada em Bergen, na Noruega, até finalmente chegar em Helsinki, a capital da Finlândia, a parada final antes do seu fatídico voo. Após reabastecer e decolar com seu Cessna, Matthias desligaria todos os equipamentos de comunicação do seu avião e traçaria sua rota para Moscou, no coração da Rússia Soviética.
Algumas horas após deixar Helsinki, o Cessna de Matthias Rust finalmente entrava em espaço aéreo soviético. Mas o que o jovem piloto não sabia era que mesmo antes de entrar no espaço aéreo da República Soviética da Estônia, o seu avião já estava sendo rastreado pelos radares da PVO, a Força de Defesa Aérea Soviética. E logo após a sua incursão, todos os sistemas de mísseis antiaéreos da região entraram em alerta máximo. A sorte de Matthias era que, devido ao fato da sua aeronave ser tão pequena e lenta, o comando das defesas aéreas soviéticas não tinham certeza se o seu Cessna era uma aeronave inimiga ou um avião civil amigo. E por isso, mesmo com o alvo travado e os mísseis prontos para o lançamento, o comando da PVO ordenou que todas as defesas aéreas da região não abrissem fogo, até que a aeronave invasora fosse identificada. Devido à incapacidade de identificar a aeronave apenas com seus radares e devido à falta de resposta no rádio, o comando da PVO decidiu enviar 2 caças MiG-23 a fim de interceptar e fazer a identificação visual da aeronave invasora. Apenas alguns minutos após a decolagem, os caças MiG-23 já se encontravam bem atrás da aeronave invasora. No entanto, devido à falta de conhecimento com aviões civis de fabricação ocidental, um dos pilotos de MiG erroneamente identificou o Cessna como sendo um Yakovlev Yak-12, que era um avião civil de fabricação soviética muito similar ao Cessna 172. Após essa identificação, os 2 pilotos de caça pediram permissão para abrir fogo no suposto Yak, mas a mesma foi negada até uma identificação melhor ser obtida. Alguns minutos depois, os 2 caças MiGs acabariam perdendo contato visual com o Cessna, e por causa do vai e vem e da confusão com o comando da PVO, o pequeno avião acabaria desaparecendo temporariamente dos radares soviéticos. Durante a viagem de Matthias Rust no espaço aéreo da Rússia, o seu avião apareceria e desapareceria na tela de radares soviéticos várias vezes seguidas, gerando grande confusão no comando das defesas aéreas soviéticas, especialmente devido ao fato da PVO ter passado por grandes mudanças organizacionais apenas alguns meses antes. E como se tudo isso não bastasse, o sistema de identificação amigo ou inimigo dos radares da PVO simplesmente não conseguia distinguir o Cessna de Matthias Rust entre um e outro, e muitas vezes chegava até a identificá-lo como amigo, fato que aumentou ainda mais a confusão, tanto com o pessoal de terra quanto com os pilotos que perseguiam o Cessna de Matthias Rust. E foi toda essa confusão que permitiu que Matthias e o seu pequeno avião voassem por mais de 900 km de espaço aéreo altamente protegido sem ser derrubado. E às 19 horas daquele mesmo dia, Matthias finalmente se aproximava do seu objetivo, Moscou, a capital da União Soviética. Após voar até o centro de Moscou, Matthias começou a pensar aonde seria o melhor lugar para pousar o seu Cessna. Inicialmente, o seu plano era pousar dentro dos muros do Kremlin, mas após pensar melhor, ele percebeu que se fizesse isso, ele simplesmente seria preso pela KGB e o incidente seria encoberto e negado pelas autoridades soviéticas. Ele decidiu então pousar no centro da Praça Vermelha, já que a grande movimentação de pessoas faria o fato ser impossível de encobrir, devido à grande quantidade de testemunhas. No entanto, após tentar o pouso no local, Matthias percebeu que simplesmente haviam pessoas demais e ele não conseguiria pousar de forma segura. Por causa disso, ele finalmente decidiu pousar na ponte Bolshoi Moskvoretsky, que ficava bem ao lado da Catedral de São Basílico. Seu plano funcionou na perfeição, e após pousar na ponte, Matthias simplesmente taxiou com seu avião pelas ruas de Moscou como se fosse um carro, até chegar no meio da Praça Vermelha, no coração de Moscou. Logo após desembarcar do seu Cessna, Matthias foi imediatamente cercado por uma multidão de curiosos, e após ser perguntado de onde ele era, Matthias simplesmente respondeu que era da Alemanha. Naquele momento, muitos pensaram que ele era da Alemanha Oriental, que na época era alinhada com a União Soviética, mas quando ele confirmou que era da Alemanha Ocidental, a multidão ficou bastante surpresa.
Apesar dos moscovitas terem recebido Matias de maneira bastante calorosa, apenas 2 horas após o pouso ele acabaria sendo inevitavelmente preso pela KGB. Eventualmente, ele seria julgado e sentenciado a 4 anos de prisão em um campo de trabalho soviético, sob acusação de vandalismo, desrespeito às leis da aviação e travessia ilegal de fronteira. No entanto, Matias nunca seria transferido para um campo de trabalho. Ao invés disso, ele acabou servindo por 14 meses de pena em um centro de detenção temporário de segurança máxima. 2 meses após a sua prisão, o presidente americano Ronald Reagan e o premier soviético Mikhail Gorbachev se encontrariam novamente. E dessa vez, eles assinariam um tratado para eliminar armas nucleares de alcance intermédio da Europa. E finalmente, 1 ano depois, o Soviete Supremo ordenaria a libertação de Matias Rust, como um gesto de boa vontade para com o Ocidente. Apesar da tradicional censura soviética, todo o caso de Matias Rust, desde o incidente até o seu julgamento, foi alvo de manchetes em jornais de todo o mundo, e a grande cobertura jornalística acabaria por expor vários problemas e ineficiências dentro das Forças Armadas Soviéticas, o que acabaria por danificar irreparavelmente a sua imagem e a manchar a sua reputação. Todo esse vexame serviu de justificativa para que Mikhail Gorbachev removesse muitos dos maiores opositores às suas reformas políticas, como o então ministro da Defesa Sergei Sokolov e o comandante da Força Aérea Soviética, Alexander Koldunov, assim como centenas de outros oficiais de alta e baixa patente, naquela que é vista como a maior demissão em massa de oficiais soviéticos desde o fim das purgas de Stalin 50 anos antes. Com muitos dos seus opositores fora de cena, Gorbachev teve muito menos dificuldade em implementar as suas reformas, com destaque a Glasnost e a Perestroika, que ampliaram e expandiram direitos como a liberdade de expressão e de imprensa, dando assim cada vez mais voz às insatisfações e ao sofrimento do povo soviético, que com o tempo, e somado a vários outros fatores como o vexame no Afeganistão e o desastre em Chernobyl, acabariam levando ao desmoronamento da União Soviética em 1991. Enquanto ao Cessna 172 que Matias tinha alugado, o mesmo acabaria mudando de dono várias vezes após o incidente, chegando até a ser exibido no Japão por mais de uma década, até ser finalmente retornado à Alemanha e colocado em exposição permanente no Museu de Tecnologia de Berlim, onde está exposto até hoje. Mas o que aconteceu com Matias Rust, o, entre aspas, herói da nossa história? Bem, nos anos seguintes após a sua libertação, o mesmo seguiu com uma vida relativamente instável, especialmente em 1989, quando Matias foi preso e sentenciado a 2 anos de prisão após atacar uma colega de trabalho com uma faca, depois de ter levado um fora. Após ser novamente libertado, nos anos seguintes ele se converteria ao hinduísmo e cometeria algumas outras pequenas infrações, como furto e fraude de pequena escala, até chegar aos dias de hoje, com Matias descrevendo a si mesmo como sendo um ativista da paz, jogador de pôquer profissional e até analista de investimentos. É, realmente uma vida bastante instável. Eu sei, toda essa história não parece real, e parece mais pertencer a um livro de ficção e não de história. Mas o fato que tudo isso realmente aconteceu nos prova que mesmo uma única pessoa, desde que seja corajosa e mentalmente instável o suficiente, pode até mudar o rumo de nações inteiras. E é por isso que Matias Rust garantiu seu lugar nos livros de história.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.